Ao vivo estamos, chegamos. Vamos lá. Mais uma live inspira para vocês. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live, deixar fixo. Mais uma live inspira hoje com o Dr. Marcelo. Marcelo Tereiro. Poxa, saiu. Ai. Deixa eu mandar aqui essa live para mais pessoas, para a galera começar a entrar. Chegamos. Olha, o Marcelo já tá aí. Deixa eu mandar aqui, Marcelo, para alguns fisioterapeutas, a nossa live, para a gente poder começar. Vamos chegando. Mais gente entrando. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Povo lindo. Hoje mais uma sessão, mais um episódio aqui do Live Inspira, né? Com esse fisioterapeuta que é referência na área de ATM, né? Daqui a pouco eu vou falar aqui o currículo dele gigantesco. E a gente vai bater mais um papo aqui, né? Mas antes de convidar ele, eu queria falar para vocês o porquê desse quadro, digamos assim, né? O Live Inspira, ele começou para inspirar mesmo, né? Eu sempre fui professora de faculdade e eu sempre vi muitos alunos olhando para essas referências e dizendo assim: ai, é difícil chegar lá, eu não consigo, eu não sei por onde eu posso ir. E nesses 2 últimos anos, né, 2 anos e meio mais ou menos, eu tenho trabalhado muito com essa gestão de carreira para fisioterapeutas. Então eu começo a ver que aproximar, sabe, e mostrar para os fisioterapeutas que estão aí trabalhando, correndo atrás, que sim é possível ter sucesso, que sim é possível construir um caminho aí, né, legal, através de muita gestão, através de pensamentos, né, assim, digamos, de amplitude de pensamento, através de, sim, coisas estratégicas, mas através de foco, de determinação, de amor, enfim. A gente já teve aqui Arivan Gomes, já tivemos também Gustavo Pilon, e hoje eu vou estar com esse fisioterapeuta incrível aqui, que no dia que eu coloquei algumas caixinhas aqui, né, pedindo sugestão, o nome dele apareceu várias vezes, e eu fico muito feliz dele ter topado, porque ele realmente é um cara fora da curva, né? Então eu vou convidar aqui Dr. Marcelo Tereiro. Deixa eu dizer aqui o currículo gigantesco dele, né? Ele é graduado em fisioterapia desde 1999. Ele é especialista em fisioterapia ortopédica, pós-graduado em quiropraxia. Tem várias formações em terapia manual e disfunção de ATM. É professor de pós-graduação no Brasil há 17 anos e em Portugal, de disciplinas, né, de quiropraxia e disfunção de ATM. Foi fisioterapeuta oficial dos Fuzileiros Nasais. Hoje é concursado, né, em 2 prefeituras e é autor de 2 livros, né? Terapia Manual de Disfunções de ATM e Manual de ATM Saudável. Ou seja, peguem seus caderninhos, porque sim, senhores, ele vai estar aqui e eu vou convidá-lo a vir aqui bater um papo. Aceita aí pra gente começar aqui nosso papo. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Marcelo? Tudo bom, tudo bom. Que coisa boa. Antes de começar, já te agradecer muito, né, por ter topado estar aqui nesse Live Inspira. Eu vi que você Sim, entrou no comecinho, então você já viu a explicação, eu já tinha conversado com você do porquê, né, esse quadro. Eu já te sim. apresentei, mas por favor, você também nem precisa ser apresentado, você é conhecido, mas fala aí, quem é Marcelo É Marcelo Tenreiro. Terreiro? Tenreiro. Terreiro. É isso, é porque o R teria que ser 2 R's, né? É, Terreiro. Pois é, mas é assim mesmo, todo mundo se confunde. Tá. Então é isso, eu já vi que você já apresentou meu currículo aí, brilhantemente, já passou todas as informações desses meus 21 anos de carreira aí, Só, né? né? Tive passagens também pelo Ministério da Saúde, no INCA. Fiquei anos como oficial fisioterapeuta da Marinha.
sou concursado há mais de 20 anos pelo SUS, né? Tive a oportunidade de dar aula 9 anos em Portugal, juntamente aqui no Brasil também, paralelamente, né? Aulas no Brasil. Enfim, eu acho que você já passou, tenho 2 livros escritos, estou escrevendo meu 3º livro, que vai ser publicado, se Deus quiser, ainda esse ano. Que coisa boa. E é isso aí, estamos na luta. Tá. Marcelo, aqui vai ser muito um bate-papo e a ideia é muito entender um pouquinho de como é que você conseguiu criar, né, uma carreira. Você já tem muito tempo de formado, você tem muita experiência, eu tenho certeza que você vai conseguir passar uma boa mensagem para a galera. Então, fala um pouquinho de como era, né? Porque já passou tanto tempo. Como foi, assim, a tua época da faculdade? Como é que foram suas vivências? Por que você escolheu fisioterapia? Na verdade, a fisioterapia, há 20 e poucos anos atrás, era uma fisioterapia muito marginalizada, né? Não tinha essa valorização profissional que nem o fisioterapeuta tem hoje. Imagina. Ainda tinha aquele título era um massagista de nível superior. Escutei essas brincadeiras, essas coisas que menosprezavam a profissão, né? E um grande incentivador meu sempre foi meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara... meu pai sempre quis ser da área da saúde, mas ele acabou virando militar, que realmente, na verdade, era a vocação dele. Ele era apaixonado pela vida, foi apaixonado pela vida militar, mas ele adorava essa área da saúde. Então, quando eu falei para meu pai que ia fazer fisioterapia, meu pai vibrou muito. E dentro dos meus desânimos da profissão, ele mesmo falava para mim, não, isso aí é a profissão do futuro. Na época se falava visionário isso, total, hein? A fisioterapia era a profissão do futuro. Então ele falava assim, incessantemente para mim isso, né? E eu, no meu desânimo, já durante a faculdade, já tinha alguns desânimos de ver próprios professores, criticarem a profissão. Então eu me formei numa dúvida, porque eu era apaixonado pelo estudo, né? Completamente apaixonado por aquilo que eu estudava, pelos resultados que eu poderia alcançar com a fisioterapia, mas eu tinha um desânimo em questão de financeira, né? Achava que não ia conseguir me colocar no mercado, era uma profissão difícil, marginalizada, que a classe médica ainda dominava tudo que a fisioterapia fazia, né? Até hoje tem uns pitacos de médico, mas a gente coloca necessariamente consegue se impor, né? Mas na minha época não, na minha época era praticamente tu era um auxiliar, né? Então assim, a gente não tinha, e outra coisa, as técnicas eram muito, vamos dizer, obsoletas, técnicas arcaicas, técnicas sem evidência científica, né? Então era um outro momento completamente diferente de 10 anos para cá, né? De 10 anos para cá houve uma mudança radical. Mas meu pai foi meu grande incentivador, ele falou, permanece. Aí eu fiz concurso público, entrei logo em concurso público, logo virar fisioterapeuta no serviço público, mas ganhava muito pouco, sempre era desanimador, como é até hoje, né? Ganhando pouco, aquela misériazinha. Enfim, eu tive que pensar, como que eu vou fazer para sustentar uma família, para conseguir me colocar no mercado? E aí eu tive que realmente sair fora da caixinha, né? Esse é o grande lance, sair fora da caixinha, né? Tá, e aí esse pulo do gato aí, como a gente já imagina que foi, obviamente, por uma questão de ser reconhecido, de querer buscar algo melhor, de dar até uma qualidade de vida melhor para sua família. E aí, o que foi que você foi buscar? Você fez o quê para chegar? Inicialmente eu fiz o trivial, né? Eu iniciei com o trivial. O trivial foi trabalhar muito. Muito, incessantemente, loucamente. Enfim, a gente sabe que para ganhar dinheiro na profissão, até hoje, a gente tem que ter uma dedicação muito grande a ela. Naquela época eu tinha, só que eu cheguei a uns 5 anos de formado, eu já estava 5, 6 anos de formado, eu trabalhava tipo de 8 da manhã e chegava em casa 9. Nossa. E mesmo assim, eu não via um crescimento financeiro, algo que eu tivesse um incentivo de falar assim, calma, eu vou ralar agora, mas lá na frente eu vou chegar vai dar a algum lugar.
E eu já estava dando aula, né? Eu já dava aulas em pós-graduação, já dava aulas de extensão, em cursos e tal, com uns 5, 6, 7 anos de formado. Quando que uma vez eu estava numa sala de professores Hum. e entrou um professor estúpido, um cara muito estúpido, na sala de professores. Ele não cumprimentou os outros professores, ele jogou o fichário, né? Jogou o fichário lá em cima da mesa do coordenador, não se despediu e foi embora. Ficou todo mundo chocado com aquele cara, né? Aí eu perguntei para o coordenador, pô, quem é esse cara aí? Porque esse cara aí é, pô, um estúpido, ignorante, né? O cara sem educação, chega aqui e não fala com ninguém. Ele falou, cara, eu não suporto esse camarada, mas, mas ele escreveu um livro e o livro dele fez um sucesso e com o livro dele a gente lota as turmas. Aí eu falei, pô, cara, então quer dizer que escrever um livro lota a turma? Ele Então, falou assim, peraí. lota. Então eu vou escrever um, pô. Aí os professores tudo ficaram rindo, né? Todo mundo me zoando, pô, vai escrever nada, porra nenhuma. Eu falei assim, não, cara, eu vou escrever um livro. E eu, na minha fissura, né, eu saí dali na mesma hora e realmente eu peguei e comecei a escrever a primeira página do livro, assim, foi um insight, entendeu? Joguei assim, comecei a Uhum. escrever a primeira página do livro e daí fui escrevendo assim mesmo, meio que sem pretensão de ter algum sucesso com aquilo. Na verdade, eu achava que o livro ia me dar um destaque, mas não um destaque como eu pensei que foi, né? O meu livro Não. virou, dentro da minha área, virou um best-seller praticamente, né? Foi Aham. vendido mais de 5.000 cópias e aí virou a segunda edição e, enfim, e aí foi uma grande surpresa para mim e diante dessa surpresa toda, automaticamente Mudar. Hã? Não, desculpa. Automaticamente começou então a ter uma procura por eu dar aula, né? Por eu até de atendimentos também. Houve um crescimento muito grande, não só na clínica, mas houve um crescimento muito grande na minha vida como professor, né? Começou Tá. a ter vários convites para dar aula no país todo, né? E assim eu fiz, né? Comecei a rodar o país todo. Atualmente eu já fui em 22 estados brasileiros. E em Portugal eu fui no Porto e Lisboa durante 9 anos. E, e daí acho que foi a projeção, assim, o meu grande lance de destaque na profissão, eu acho que foi escrever um livro que muitos profissionais ainda Uhum. não Acesso, tinham né? esse lance de escrever, de se dedicar à ciência. E foi quando eu tive esse pulo. O livro eu fiquei escrevendo ele quase 2 anos e meio, Uhum. escrevendo ele, entendeu? E aí deu Tá. esse insight, eu fui, aí me houve destaque profissional, né? Tá, mas você está falando disso e aí eu queria que você já comentasse sobre a tua área, porque acaba que a área de disfunção, né, em ATM, hoje eu acho que já está aí num crescimento bem notável, mas quando você começou a falar sobre isso, você mesmo estava falando aí que no seu livro era algo muito específico. Eu lembro que na época da faculdade, minha professora, eu acho que era uma das especialistas que tinha em Salvador, assim, que eram pouquíssimas pessoas, sabe? Então, como foi a tua escolha Alcilene? para fazer? Hã? Era Alcilene? Quem que era a sua professora? Alcilene Carla. Ah, ela Isso. mesma. E aí eu queria saber como foi que você escolheu essa área? Como é que foi isso, assim? Não, então, eu trabalhava no SUS, eu trabalho no SUS até hoje, né? E eu Hum. estava trabalhando num posto de saúde do lado da odontoclínica municipal e um dos dentistas que fez mestrado, ele me pediu que atendesse alguns pacientes de DTM, mas eu não tinha qualquer conhecimento. Fiz coisas muito básicas e aí não tinham cursos específicos na época para fisioterapeutas. Então fui fazendo a área de odonto, né? Comecei a estudar, fazer curso na área de odonto, quando que começou sim a ter o curso com Rocabado e outros nomes da fisioterapia, o próprio Palmiro e tal. Eu comecei a fazer outros cursos
e fui aperfeiçoando o conhecimento na área de DTM. Uhum. Quando uma das professoras da Faculdade de Odontologia de Valença, vendo aqui os resultados fantásticos que eu estava alcançando com os pacientes de DTM, ela me convidou para ser professor da especialização de cirurgia bucomaxilofacial. E, para minha surpresa, os dentistas adoraram minha aula e eu fui convidado para dar aula durante 3 anos na Faculdade de Odontologia de Valença, como professor convidado. Isso em 2003, 2004. Acho que você não era nascida ainda. É, Né? já E aí estava entrando na faculdade já. Pois é. Aí eu garoto, comecei então a ministrar aulas na Faculdade de Odontologia. Foi quando aí o meu consultório começou a ter crescimento, até os próprios alunos meus me mandavam pacientes, né? E eu comecei então a ter aqueles pacientes para o consultório. E somando a isso, eu comecei então a ser convidado também para empresas de fisioterapia para começar a ministrar e pós-graduações para começar a ministrar então a disciplina de disfunções temporomandibulares, já que não tinham professores, ainda mais no Rio de Janeiro, não tinham professores que ministravam essa disciplina. E eu peguei uma época um filão do mercado, mas a fisioterapia ainda não tinha uma certeza do que se fazia realmente na DTM, né? Era uma coisa muito empírica, mas que dava resultado com muitos pacientes. E hoje a ciência da fisioterapia na DTM ela cresceu de forma assustadora, né? Não tem mais como não provar que a fisioterapia é eficaz, é super eficaz. E é um campo hoje extremamente promissor, extremamente promissor. Eu fico bobo ainda como não tem isso na graduação, não tem essa disciplina na graduação. Porque não tem mais como tratar um paciente de disfunção temporomandibular sem ter a presença de um fisioterapeuta. Com certeza. Tá? E o nicho é um nicho de mercado absurdo, porque 33% da população apresenta disfunção temporomandibular. Pode falar. Você está falando de 2 pontos que eu acho que é super válido a gente comentar um pouquinho sobre isso. Que eu acho que a faculdade, ela precisa acompanhar a evolução das coisas, né? Porque a grade curricular, eu olho para a grade e eu digo assim, meu Deus, mas tem tantos buracos ainda, né? Tantas lacunas. E eu acho que isso é muito resposta dos alunos correrem também atrás de curso complementar, de fazer curso extra para poder consumir esses conteúdos que eles já não conseguem mais sanar dentro da faculdade. Então, eu acho que esse é um ponto bem crítico aí. E uma segunda coisa que você comentou, Marcelo, é que você estava falando que escolheu essa área que ninguém estava falando. E eu sempre comento aqui na minha página, sabe, sobre ter diferencial. E eu acredito que hoje em dia, mais do que nunca, ainda mais com marketing digital e tudo, a gente precisa se posicionar de uma forma diferenciada mesmo. Senão, você acaba sendo mais um. E eu também trabalho em uma área que poucas pessoas escolhem, digamos assim. Eu sou especialista na área de ergonomia e fisioterapia do trabalho. Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, porque às vezes o próprio diferencial é você escolher uma área onde a demanda é muito e tem poucos profissionais para atender, né? Isso também é uma inteligência de olhar para a profissão e dizer assim, cara, isso é uma sacada, eu posso investir nisso, né? Sim. Não, você está falando de um assunto. Eu, por exemplo, essa foi a sacada, além do livro, né? O livro, vamos dizer que eu tive 2 sacadas na minha vida, né? A primeira sacada é entrar numa área que ninguém conhecia. E a segunda sacada foi eu escrever um livro nessa área. Né? Então, na minha época, não se tinha o mesmo fisioterapeuta. Era raríssimo o fisioterapeuta que tratava isso. Mas também, a contrapartida, a gente tinha também pouquíssimos dentistas, médicos ou outros profissionais que valorizavam a fisioterapia nessa área. Era completamente, como eu falei, empírico. Um ou outro dentista entendia a necessidade do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar. Hoje, os dentistas especialistas em DTM, eles não conseguem mais trabalhar sem a presença de um fisioterapeuta. Que maravilha, né, velho? Isso é maravilhoso. É um campo extremamente promissor. Não tem mais como. O dentista que estuda DTM, ele sabe exatamente o que eu estou falando. Não é ofensa nenhuma. O dentista ele consegue avançar com o tratamento dele até um determinado ponto. Dali para frente, não tem como ele avançar mais.
entendeu? Não tem como ele manejar mais os sintomas daquele paciente. Então, é necessária a presença de um fisioterapeuta. Isso é uma grande sacada, né? Parece que eu estou querendo vender peixe. Não precisa fazer Mas não curso é comigo. não. Não É. precisa vender, não precisa fazer curso comigo. Não precisa comprar meus livros. Tem livros e livros no mercado, tem artigos e artigos, e tem inúmeros professores dando o curso e a disciplina de disfunção temporomandibular. Talvez eu tenha sido um dos primeiros somente. Mas eu digo, se quer ter essa sacação, procure uma área que realmente faça o diferencial. Por quê? No começo da carreira, como em qualquer carreira, você é generalista. Entendeu? É natural isso. Você não sabe para onde atirar. A não ser aquela pessoa que é muito, mas muito focada, ou então que tem alguma pessoa atrás que esteja bancando ela, Uhum. esteja dando meios econômicos para ela investir numa área específica. Eu não tive essa oportunidade. Também não. Não é que meu pai e minha mãe não quiseram ter. Meu pai e minha mãe até têm uma condição financeira razoável. Só que eu optei em não pedir ajuda a eles. E eu acho Uhum. que eles já tinham um compromisso demais na época, e eu não queria ser mais um compromisso, mais um peso para eles. Então eu tive que ser um cara generalista. Eu tive que atender desde um amputado até um AVC, até uma criança em neuropediatria, onde eu vou ser bem sincero, nunca gostei de atender criança, Uhum. mas eu tinha que atender porque eu tinha que levar meu sustento. Entendeu? Uhum. Estudava, não fazia o negócio de qualquer jeito. Eu estudava para atender aquela criança, mas não era uma coisa que me satisfazia profissionalmente. Mas chega um momento da carreira de um profissional que não tem jeito, não tem para onde correr. Ele tem que escolher uma área e seguir em frente. Entendeu? Ele tem que escolher uma área específica e se auto-especializar naquela área. Mesmo que, eventualmente, ele atue em outros casos, ele tem que ser extremamente capacitado numa área para que ele consiga ter retorno financeiro. Senão, ele não Perfeito. tem retorno financeiro. Ele não vai ter retorno financeiro. Se ele não for expert, independente de qualquer área que ele escolha na fisioterapia, se ele não for expert naquela área, ele não vai ganhar dinheiro. Perfeito, perfeito. Você falou o que eu concordo em gênero, número e grau. E eu sempre falo para os meus alunos, né, que é aquele profissional T, né, que a gente sai da faculdade realmente muito generalista, mas que a gente precisa ter um filtro, sabe, Marcelo? Eu acredito assim, cara, você pode sim passar por algumas provações ou por algumas situações temporariamente para que você consiga alcançar outros objetivos. Mas você precisa ser sincero no processo com você. Por exemplo, você não ia ficar atendendo não sei quantas crianças, porque aquele dinheiro já não ia fazer tanto sentido para você. Mas você precisava passar por aquilo por um tempo para começar a alcançar outras coisas. E eu vejo muitos profissionais que fazem isso, por exemplo, chega no mercado, fica muito generalista e aí se acomoda, porque você ficar pensando que, ai meu Deus, eu vou fazer o que agora para mudar, para sair da minha zona de conforto? Eu já estou ganhando um dinheirinho aqui que dá para pagar as contas. Não, eu vou até E, entrar num assunto que você diga. falou assim, ele fica acomodado. Tem uma situação também que, às vezes, o profissional não fica acomodado. Ele fica desfocado. Pronto, era Por onde eu ia. exemplo, por exemplo, hoje é Pilates. Então, ele cai para o Pilates. Amanhã é RPG, ele vai para o RPG. Amanhã é acupuntura, ele vai para a acupuntura. Aí, quer dizer, ele fica Rodando. perdido num ciclo vicioso. Então, ele ganha dinheiro até o Pilates acabar o sucesso do Pilates. Depois ele ganha dinheiro até acabar o sucesso da acupuntura. Então, assim, isso aí é uma coisa ruim, porque ele perde tempo, né? Uma Tempo coisa e fica completamente perdido, né? Maria vai para as outras total. eu acho melhor ele escolher uma área, ele escolhe uma área, continua atendendo, generalista, e paralelamente, foi o que eu fiz, continua atendendo paralelamente e foca numa porra de uma área e segue em frente. Perfeito. E eu acho Ele, perfeito. Eu assino embaixo. acupuntura, ele gosta de acupuntura. A acupuntura para ele é algo que faz muito bem, que ele gosta muito, é prazeroso, dá resultado. Pô, indiferente se tem 1 milhão de acupunturistas, se transforma no melhor acupunturista.
Perfeito. E paralelamente você vai atendendo para conseguir ganhar teu dinheiro, até você se destacar no mercado naquela área. Perfeito. Entendeu? Marcelo, o que você está falando, eu bato muito na tecla aqui. Eu fico muito feliz de ver profissionais que já têm um tempão, que estão vivendo e que têm uma experiência muito maior do que a minha. Eu tenho 9 anos de formada e que tem Mas faz muito gestão de mais. carreira, né? Você faz gestão de Exatamente. carreira. E quem Então, faz gestão de carreira, quem estuda carreira, quem faz gestão de carreira, não muda o discurso. pois é. O E eu discurso é fico. parecido. Se você botar mais 3 professores no Live Inspira, 3 caras com o tempo de experiência que eu tenho, o discurso vai ser muito parecido. Uhum. Em vários pontos. Entendeu? Pois é. Pois é, então, e isso que você falou sobre o foco é uma coisa extremamente importante, porque eu vejo que os alunos, às vezes, às vezes alguém fala assim, ah, Bianca, você é contra curso, contra o Pilates. Eu tenho formação em Pilates. Quando eu terminei a faculdade, eu atendi Pilates. Mas foi por um tempo, exatamente o que o Marcelo fez, foi por um tempo, eu sabia que era por um tempo e depois eu fui voar mais alto. Eu não queria ficar ali. E não é que eu seja contra algumas técnicas, eu sou contra a pessoa ir fazer coisas que não faz nenhum sentido para ela só porque fulano está fazendo ou porque ela acha que tem que fazer. Eu acho muito mais interessante ela parar, em vez de gastar esse dinheiro, parar e analisar o que é que ela tem, o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela pode fazer dentro do que está ali na realidade dela e ela partir para fazer aquilo, entendeu? Porque você ficar fazendo, porque os outros, porque tá dando dinheiro para alguém. Eu lembro que uma vez eu dei uma palestra sobre ergonomia e uma das meninas é uma amiga minha atualmente, mas ela era minha aluna na época e ela fez assim: eu fui fazer um curso de pós-graduação em ergonomia porque você falou coisas lindas sobre ergonomia. Só que eu cheguei lá e eu fiquei frustrada porque eu não gostei do negócio. E eu disse exatamente isso, porque você não vai ganhar dinheiro em um lugar onde outra pessoa se sente feliz e que faz sentido para ela, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver. Você achou uma área que era completamente nula aí na fisioterapia e você gostou, você escreveu sobre isso, porque escrever livro não é fácil, né? Não é uma coisa assim, ó, você passou 2 anos e meio, não foi escrevendo livro, então não é uma coisa O fácil, primeiro, você né? O gostou. primeiro. Depois ainda Pois teve o é, você segundo e gostou, ainda você se tentou o apaixonou. terceiro. Aí, ó, daqui a pouco vamos ter aí o terceiro lançamento. E não é uma coisa fácil, mas você fez porque você gostava daquilo. Então, eu acho que as pessoas também têm que fazer e têm que pensar muito nisso, né, Marcelo? Não dá para ficar fazendo, ainda mais na nossa profissão, que acaba. A fisioterapia ela é muito ampla e ela dá muitas possibilidades para as pessoas, né? Muitas possibilidades. Você pode ir para tudo que você imaginar, você pode colocar a fisioterapia dentro. Então, acaba que as pessoas perdem o foco muito rápido. Então, gente, anotem essa dica maravilhosa aí que o Marcelo estava falando para a gente. Mas, Marcelo, me fala o seguinte: você falou sobre gestão de carreira. Você pensou nisso de forma consciente na sua vida? Ou sempre foi uma coisa muito aleatória e as coisas foram acontecendo? Olha, vou te falar que eu comecei de forma muito aleatória, né? Assim como qualquer profissão, as pessoas começam de forma muitas vezes aleatórias, por falta de orientação ou porque Uhum. acreditam, pelos que os conhecimentos adquiridos na graduação, você vai chegar e vai fazer mágica na vida real. Isso é um outro problema da graduação, né? Os Outro problema. professores nos transformam em super-heróis. Eles acham que você vai mexer aqui e realmente você vai tirar aquela dor, né? E quando você chega na vida real, que você se depara e descobre que você não é super-herói, aí começam a ter os pensamentos de como você vai sair daquele redemoinho, daquele ciclo vicioso, entendeu? E aí que a gente começa a ter que fazer gestão de carreira. Começa a ter que entender que você não é aquele super-herói, que você não, que os teus erros são erros naturais e você não deve se frustrar com aquilo. Uhum. E que você aprende muitas das vezes em cima dos teus erros também. E você tem que ter humildade para entender isso. Você tem que ter alguém, muitas das vezes, que chegue para você e fale para você que você é bom demais, mas que você não sabe se mostrar, que você não sabe mostrar o teu conhecimento ao próximo,
que você não tem coragem de botar tua cara a tapa, né? São coisas que a faculdade não te explica. São coisas que a graduação te explica, não te explica como se arriscar, não te explica até quando que você tem que botar tua paixão para fora, até quando que você tem que recuar com a tua paixão, né? Não explica que você tem que ser marqueteiro, sim. O marketing é importante para qualquer carreira. Então, você tem que ser marqueteiro. E ela não te ensina o principal. Não te ensina que você não é super-herói, que você é um ser humano comum, que você erra, entendeu? E que você tem que ter coragem para botar a tua cara na mídia, né? Perfeito, Isso tudo essas colocações, né? Que deveria ter empreendedorismo. Ih, caramba, empreendedorismo. Deu nó na língua. Deveria ter uma disciplina dessa na faculdade. Claro, né? Algumas faculdades claro. já estão atentando para isso. Né? Que Concordo. você deve, sim, ter essa coisa de fazer mídia, de mostrar sua carreira. E, aí, então, muita gente ainda fica preso a conceitos acadêmicos. Eu vou estudar e vou me dar bem. Aí você vê um camarada, muitas das vezes, que... até eu li um negócio muito interessante. Eu mandei até esse negócio interessante para uma grande amiga uma vez. Acho que ela deve estar assistindo. E são interessantes coisas assim, por exemplo, o que acontece? Você pensa às vezes, por que aquele cara que tem uma competência menor do que a minha está num cargo muito superior ao meu? Porque aquela pessoa, ela deixou de ter medo e agiu. Botou em prática. Botou a cara dela a tapa. Né? E eu fiz muito isso na minha profissão. Chorei, tá? Também. Chorei muito. Tome tá? óleo de peroba, né? Não pensa que eu não chorei, não. Não pensa que eu não chorei, não. Chorei muito. Dei altas gafes, dou gafe até hoje. É natural. Natural. Só que hoje eu administro as minhas derrotas. Melhor. Muito bem, porque hoje eu consegui ter muito mais vitórias do que derrotas. Então, eu entendi que vale a pena. Entendeu? E eu fiz tudo que eu quis. Tudo que eu quis. Eu queria escrever um livro, eu escrevi. Eu queria ser um professor internacional. Eu me tornei um professor internacional com título pela União Europeia. Eu quis trabalhar no governo federal, no Hospital Nacional do Câncer. Eu fui trabalhar e trabalhei 5 anos no Hospital Nacional do Câncer, no Instituto Nacional do Câncer. Eu quis ser oficial da Marinha. Eu fui ser oficial fisioterapeuta da Marinha. Não satisfeito dentro da Marinha, eu quis ser fisioterapeuta dos fuzileiros navais. Eu fui ser fisioterapeuta dos fuzileiros navais. Não satisfeito como oficial dos fuzileiros navais, eu queria ser oficial da tropa de elite da Marinha Brasileira, do curso de comandos anfíbios, que é o curso onde forma a tropa de elite da Marinha. E eu fui ser o único fisioterapeuta na época, agora já deve ter outros que me substituíram, eu fui ser o único fisioterapeuta do Comanf, do Comandos Anfíbios. Né? Eu viajei, eu atendi dentro da selva amazônica, eu talvez tenha sido o único fisioterapeuta militar que atendeu a tropa de elite dentro da selva amazônica. Eu atendi no Pantanal Mato Grossense. Enfim, eu rodei vários locais do Brasil com a tropa. E eu fiz tudo que eu quis fazer, eu fiz, mas eu botei minha cara a tapa. Eu entendi que eu deveria botar minha cara a tapa e mostrar para os outros que eu sou bom, que eu devo ser bom, que eu estudei para aquilo. Entendeu? Então, se você não botar sua cara a tapa, você não anda. E eu acho que faz isso... Cara, olha isso aí, foram várias palminhas aí, porque realmente valeu, Marcelo. Eu acho assim, quando a gente se coloca à prova, a gente cresce
A gente cresce, eu falava disso semana passada, porque as pessoas têm uma relação muito estranha com o dar errado, com o famoso fracasso, né? Eu estava lendo um livro de Tony Robbins e ele fala assim, não existe fracasso, existe apenas resultados. Você vai Livro de meter sua quem? Livro cara. de quem? Livro de De Tony quem? Robbins. De Tony. Do PNL, não. É o livro dele. Programação Neurolinguística. Isso, perfeito. Eu E sou aí ele. practitioner, eu sou practitioner em PNL também. Ah, é? Ah, então Sou, pronto, sou. já tá sabendo aí. E aí ele fala sobre isso, né? E aí, quando ele tava falando sobre isso, eu fiz assim, cara, isso faz muito sentido, porque as pessoas às vezes deixam de meter as caras, como você tava falando, deixam de se arriscar, deixam de fazer algo novo, diferente, por simplesmente o medo de não conseguir ou do que as pessoas vão falar, ou ai meu Deus, você vai abrir mão disso aqui que você já faz para poder fazer outra loucura. Eu vejo muitos fisioterapeutas entrando agora nessa coisa do marketing digital, né? Eu tenho aqui já 2 anos, ainda me sinto muito criança ainda no marketing digital, mas eu já tenho muito antes. Eu vi muita gente entrando agora na pandemia, na rede social, e muita gente com medo de falar, de mostrar o seu serviço, de se apresentar, né? E isso faz tanta diferença, às vezes. Às vezes é uma atitude que a gente toma que pode fazer toda a diferença lá na frente, né? Imagine se Marcelo não tivesse te dar a ousadia, digamos assim, de pensar em escrever um livro, talvez nada disso pudesse ter acontecido. Se ele não tivesse pensado em, poxa, vou entrar para a Marinha do Brasil e entrou, sabe? Eu acho que é você se colocar nessa coisa de se movimentar o tempo inteiro e se desafiar. E ser diferente, não tem problema nenhum fazer coisas diferentes, né, Marcelo? Acho que as pessoas têm um receio enorme, assim, elas querem aquela receitinha de bolo, de, ai, vamos fazer o sucesso aqui daquela coisa mais simples possível, mas não vai dar. Olha aí, o cara tá falando de sucesso total, e ele teve que quebrar várias barreiras de várias coisas diferentes. E por isso que ele alcançou tudo isso, né? Foram várias barreiras realmente que eu tive que quebrar. E para hoje eu estar numa vida mais confortável, vamos dizer assim, né? Então, ainda estou relativamente jovem, né? Ainda dá para curtir. Tá novo ainda? Estou garoto ainda e dá para ainda curtir bastante a vida ainda. E às vezes eu fico vendo, que nem eu já vi estagiário falar para mim com 25 anos, 26 anos, falar para mim que uma vez falou assim, eu tô velho para isso. Eu falei, pô, você tá de sacanagem comigo, né, bicho? Foi mesmo. Você tá de sacanagem comigo. Então, eu já vi algumas pessoas com 30 anos falar que estava velho. Tá, de vez em quando a peteca cai mesmo. Eu me acho velho de vez em quando para, pô, eu tô velho para isso. Mas com 20, 30 anos, né? Isso. E aí o que acontece? Eu fico vendo essa galera com esse pensamento e quer ganhar dinheiro muito rápido. Porque acha que está envelhecendo, ganhando dinheiro, tem que ganhar dinheiro rápido. E não adianta. Caraca, não adianta. Não vai ser assim, né? Não tem como ganhar dinheiro rápido com a fisioterapia, gente. Não tem como. E assim... Pô. Pergunta lá pro Gustavo. Pergunta pro Gustavo. Gustavo tá aí. Hoje é a sumidade. Foi meu aluno. Gustavo era o meu aluno. Gustavo, você entrevistou ele. Eu até assisti um pedaço da entrevista. Gustavo Pilon. Ele foi ser meu instrutor primeiro. Fui eu que coloquei ele para dar aula no mundo das aulas e tal. Ele foi ser meu instrutor primeiro. Depois é que ele se destacou. Aí, pô, eu conheci ele. Ele dormia. Eu tinha um apartamento de 1 quarto no Rio e só tinha o meu quarto e o quarto de empregada, com uma caminha pequenininha, que o Gustavo Grandão nem conseguia deitar naquela cama. E ele via e ele me pedia, Marcelo, me paga só o prato de comida que eu vou. E ele pegava um ônibus lá de Vitória, de onde fosse. Ele vinha para os meus cursos amarradão, vibrando. E depois a gente ia para casa e ele dormia num quartinho de empregada, com uma cama que ele tinha que dormir com as pernas encolhidas. Acordava no dia seguinte rindo. Então, assim, esse é o comportamento meu e o comportamento dele e o comportamento de quem quer vencer. Entendeu? E aí, quer um negócio de forma imediata.
Eu queria também de forma imediata, ele também queria. Mas a gente sacou que não dava. Entendeu? Que tinha que ter um processo para acontecer, para chegar naquilo, entendeu? Você sabe que isso faz muito sentido, porque eu sempre falo muito que as coisas só acontecem no tempo certo. E que não fica pensando que, eu estou aqui estudando marketing, estou estudando uma técnica legal, que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, porque não vai. A gente precisa construir as coisas. Não é simplesmente, eu faço uma coisa legal aqui e eu vou começar a ganhar muito dinheiro. Não é assim. As coisas difícil. são construídas. Você precisa pensar em um sucesso onde você vai construir degrau por degrau. Isso pode ficar muito assim, é ilusão, não tem nada disso. É exatamente isso. Você tem que estar melhor e você tem que estar mais perto do seu sucesso ou do seu objetivo um dia após o outro. Não é simplesmente ficar pensando, construindo. Eu sempre falo para os meus alunos, é melhor um passinho de cada vez do que uma vida de sonhos. Ficar sonhando em um monte de coisa, ficar pensando em um monte de formas de ganhar dinheiro, de fazer, de gastar dinheiro também, porque tem muita gente que nem tem noção e sai gastando dinheiro aí aleatoriamente, com muitos cursos, sem nem saber o que é que quer. Não é assim, porque é melhor você ir construindo um passinho de cada vez, para ter um objetivo cada vez mais claro e cada vez mais próximo mesmo, né? Assim, um passinho de leve. Mas, Marcelo, me fala o seguinte, depois desses anos todos e dessa experiência toda, você já alcançou o sucesso? Nunca. Nunca. Todo mundo vai me dar essa resposta? Não é possível. Eu nunca vou alcançar o sucesso. Tá aí o grande mistério. O caminho é muito mais interessante do que a chegada. Massa. Né? Que massa, que coisa linda. E aí você vai ter que procurar esse sucesso dia após dia, né? Porque a vida ela não é linear. Eu queria que fosse linear. Porra, como que eu queria, cacete. Mas ia ser bem mais fácil, né? A vida não é linear. A vida é um sobe e desce da porra. A gente sobe, desce. E aí, quando tu desce, tem que ter sabedoria para subir, né? Fazer o quê? Bom, já que você falou disso, quando tu sobe, tu tem que ter sabedoria para não deixar subir mais na tua cabeça, entendeu? Perfeito. E aí é assim que funciona, não tem esse mistério, essa jornada. Eu já fui um cara de muito mais sucesso do que de repente eu sou hoje, mas amanhã eu posso voltar a ser o cara top das galáxias, entendeu? Totalmente ovacionado, procurado. Eu vejo na minha rede social, né? Sai 5K, entra 10K, entra 20K, sai 20K. Sempre uma cobrança, né? E assim vai, assim a gente vai levando. Um dia fica puto, um dia fica triste, outro dia a gente... Mas vai tocando. Reinventa, entendeu? E vai tocando. Agora, o caminho do sucesso é esse. Eu não cheguei ao sucesso. Quem fala que chegou já está na merda, entendeu? Porque já tem que trabalhar o sucesso todo dia, entendeu? Agora, eu alcancei sim sonhos, eu alcancei alguns sonhos, principalmente nessa minha vida, vamos dizer, de estabilidade, um pouco mais. Nesse país ninguém está estável financeiramente, né? Mas eu consegui estar numa situação mais confortável do que eu estava anos atrás, entendeu? Mas a jornada foi longa também, né? Hoje eu consigo ter uma tranquilidade para poder fazer uma viagem, para poder ter um ambiente confortável, ter um carro legal, né? Não viver sob dívidas, isso é importante. Então, assim, alcancei patamares que eu queria alcançar. Mas não digo sucesso. Não digo sucesso. Perfeito. Sucesso não. Tá. Então me fala, para ser um fisioterapeuta que consegue concretizar objetivos, me fala 3 coisas, 3 características que ele precisa ter. Ação. Mais do que eu estudo, tá? Perfeito. Eu também concordo. Ação mais do que eu estudo. Então, ação, estudo. E aí, quando você está na ação e no estudo, você vai ter que entrar no terceiro patamar, que é a abdicação. Putz.
Que ponto massa. Tu vai ter que abdicar de alguma coisa para você conseguir alcançar outra. Porra, se tu tiver alguma outra fórmula, passa para mim, que eu quero. Eu também quero. Eu quero aprender isso, né? Eu quero aprender se tem alguma coisa a mais do que isso, porque, pô, eu tive que abdicar da minha vida pessoal, da minha vida, enfim, eu tive que abrir mão de muita coisa na minha vida, muita coisa, Escolhas, né? Escolhas. muitas, E eu sempre falo isso, muitas, porque às vezes as muitas, pessoas muitas. ficam achando que tudo é lindo, gente, e não é não. Você às É, vezes precisa abrir mão de coisas que são importantes para você, mas que quando você coloca na balança, tem outras coisas que são mais importantes. E eu sempre são. digo assim, porque tem gente que fica falando, ah, eu não tenho tempo, eu não posso. E aí eu sempre rebato, eu digo, olha, talvez você não tenha prioridade com isso. Talvez isso não seja tão importante nesse momento. Porque se fosse, você abriria mão, você mudaria. E é assim, todas as atitudes que a gente tem que abrir mão de outra coisa. E tá tudo bem também. Se você tá bem com essa relação, fica tudo bem. O grande problema é que as pessoas querem ter tudo ao mesmo tempo e não abrem mão de nada, né? De uma boa noite de sono, de trabalhar todo. Não tem como, né? Você tem que abrir mão. Verdade. Até vou te dar um conselho. Você muda o nome de Live Inspira para Live Verdade. Boa, vou botar. Gostei, Live gostei. Inspira de verdade, porque assim. Live inspira de verdade. Pô, não, e aí é o seguinte, né? Eu fico vendo coach, né? Eu sou practitioner em PNL, mas eu vi muito coach, né? E aí eu fico vendo assim, coach dando entrevista, né? E eu fico vendo assim, cara, porra, isso aí já é o básico que tu tem que saber, cara. Não precisa você dar um curso e pagar 5 mil reais para um coach falar para você. Isso aí, né? Não tô criticando o coach, acho fantástico, Não, sem tá? problema nenhum. Fantástico, mas tem coisas ali que são beabá, que são muito básicos, de vida, né? De atitude, que um cara que chega na minha idade, eu digo de profissão, o cara consegue achar aquilo ali muito primário. Uhum. E tem Nem gente, acreditar às que vezes, aquilo que ali não tá sendo conseguiu dar esses ensinado, né? toques. Tipo, você tem que trabalhar muito. Lógico, não precisa também romantizar. A gente tem que ralar pra caramba. Pô, também não quero isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar pra gente viver a vida de playboy. Claro. Essa é a minha perspectiva. Esse é o pensamento. Tem que ralar com meta. Tipo, eu ralei pra virar um coroa playboy. Entendeu? Maravilhoso. Eu não ralei E para tá virar. na praia de manhã, porque eu vi, tava na praia de manhã. Eu ralei para isso. Eu não ralei para ter iate, entendeu? Tem que ver teu foco de vida também. Eu ralei para isso. Para poder dar minha corrida, para poder comer bem, para poder fazer minha viagem, entendeu? Agora, o cara tem que ver o foco dele e seguir o foco dele. Jogar. Entendeu? E aí é isso. Quer dizer, é uma live verdade, né? Tem que pagar o pato. Vou pensar de verdade sobre essa mudança. Pois é, tem que pagar o preço, entendeu? Para depois tu aproveitar o preço que tu pagou. Usufruir, né? Usufruir do preço que tu pagou. Então a verdade é essa. Ficar romantizando, tem que trabalhar a vida toda. Não, já tá errado. Não tem que trabalhar a vida toda. Tá gerindo errado. Gostei. Tem alguma coisa errada na tua vida. Entendeu? Gostei. Ó, a Rosângela está aqui perguntando o que é que vocês diriam para quem está iniciando. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas daqui a pouco a nossa live vai encerrar. E eu já queria, Marcelo, que você falasse para essas pessoas que estão começando, não só para os fisioterapeutas que têm pouco tempo de formado, mas para quem está na faculdade também. O que é que você falaria para eles assim, de tipo, cara, vai que dá? Olha, eu vou falar isso rapidamente, que eu sei que tem 10 minutos. Eu vou falar uma história em 2 minutos para explicar o conceito que eu vou falar. Eu falei, quando cheguei, eu larguei a faculdade 2 vezes. A primeira, as duas vezes eu larguei a faculdade apaixonado. Largar as coisas apaixonado é complicado, né? Aí como foi? Aí dói. Eu gostava, mas achava que eu não ia ganhar dinheiro. E aí eu larguei a primeira vez para ser sargento do Exército. Fui para o Exército, bati lá, não suportei, abandonei o Exército, fui ser vendedor de loja e meu pai puto comigo, porque eu não queria pagar a faculdade, porque ele já pagou a primeira vez e ele falou que não pagaria porque eu abandonei para ser do Exército. E aí eu voltei e tive que trabalhar em loja para pagar a faculdade durante um tempo, para pagar a faculdade, para eu voltar, então, durante a faculdade, a
terminar, porque eu achei o seguinte, pô, eu larguei a fisioterapia, mas eu gostava daquilo. E aí eu Uhum. larguei, quando eu cheguei faltando um período para terminar, eu estava muito desestimulado com as conversas, com os papos dos professores, aquela coisa do mercado difícil e tal. Aí eu sentei na hora do intervalo com um amigo, falei, meio desanimado, falei assim, pô, cara, eu me dedico tanto à faculdade, eu sou um dos melhores alunos, eu corro atrás, eu estudo, eu me dedico, mas, cara, eu estou desestimulado, sabe por quê? Eu quero ter uma vida boa, cara. E eu não sei se a fisioterapia vai me dar uma vida boa, entendeu? Eu acho que eu vou fazer outra profissão, sei como é que a minha cabeça funciona, porque meu foco é o seguinte, eu quero fazer uma coisa que eu gosto, mas que me dê retorno financeiro. E aí um Uhum. colega meu falou assim, cara, faz direito. Eu falei, porra, aí, ó, eu tenho um primo meu que fez direito e hoje ele é dono de Lava Jato. Eu falei, Lava Jato? Aí eu tenho um outro primo meu que mora também na minha rua, que ele trabalha é uma loja antigona chamada Mesbla, né? Ele Hum. é vendedor da Mesbla, ele é arquiteto e é vendedor da Mesbla. Eu falei, pô, cara, que papo é esse? Ele falou, cara, eu quero te dizer o seguinte, qualquer coisa que você não se dedique, indiferente de qualquer profissão, bicho, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai sempre ser um zero à esquerda. Você sempre vai ter que Porra, estar, você vai ter que sempre estar que virando ao avesso, mensagem, velho. virando ao avesso e procurando algo, porque você não se dedicou nunca a nada. Cara, tipo assim, o Brasil ganhar um novo fisioterapeuta. Porque naquele momento eu falei assim, cara, eu vou entrar Cadê nessa esse porra, amigo? eu vou continuar nisso aí e não vou parar mais. Entendeu? E eu vou parar só quando eu tiver a fim de parar, quando eu tiver chegar à minha meta, que é ficar bem de vida. Entendeu? Porque, pô, todo mundo, toda profissão vai ter seus altos e baixos. E no começo é muito duro. Todas. O começo te dá muito medo. O começo te arrepia, o começo te dá náusea. Entendeu? Mas aí você tem que ser focado. Pô, cliente, tu tá gostando dessa matéria? Isso aqui é uma coisa que te preenche emocionalmente. Te preenche. É grana. O fato é grana. É por isso que você acha que não tem mídia, não tem... que a profissão é caída. Não desiste. A não ser que tu não suporte lidar com o ser humano. A não ser que você não suporte ter que tocar no ser humano. Ou você acha que a fisioterapia é algo que não te preenche em nada. Né? Ou então que tecnicamente é uma coisa que que não te traz esse retorno. Aí é um outro pensamento. Mas se aquilo ali é bacana, se você vibra, se você vê uma coisa bacana naquilo, um retorno emocional com aquilo, não deixe de continuar na sua carreira. Insiste, porque o caminho é duro pra cacete. É duro, mas chega onde você quer. Não só em fisioterapia, em Em qualquer todas. carreira. Em qualquer carreira. Aí, se você quiser ser um cara meio fora da curva, aí tu faz algumas coisas assim como os loucos fazem. Escreve um livro, vão para televisão, né? Vão chamar a gente na praça para fazer fisioterapia, enfim, cada um dentro da sua loucura positiva, né? De Lógico. mostrar a cara, ele vai, faz e conquista o espaço dele. É esse. Ah, Acho que não tem muito mistério, não. O mistério é esse aí, o mistério é simples. O que mistério massa. é Que aula, velho. o Que mistério é aula. chorar, Ave Maria. enxugar lágrima e continuar, fazer o E quê? continuar. Entendeu? Que massa. Ah, É. eu tô super feliz mesmo, de verdade, porque eu anotei várias coisas. Todas as minhas lives eu fico com o meu notebook aberto aqui, anotando, porque trazer vocês aqui para mim não é só, eu tô batendo um papo. Não, para mim é tipo super. Eu tô consumindo um conteúdo da raiz do negócio, entendeu? Então eu fico muito feliz mesmo, cheia de orgulho da minha profissão, de conhecer profissionais como você, Marcelo, de saber que sim, a gente focado, a gente continuando, a gente, cara, eu ainda me sinto uma menina ainda na fisioterapia com 9 anos de formada. E eu sei que eu tenho muito a crescer, tenho muita coisa para fazer. E eu fico muito, muito, muito feliz, motivada quando eu vejo alguém assim. Eu espero que também seja essa a sensação de todo mundo que esteve aqui, tá? Então, eu queria muito, muito, muito te agradecer por você ter sido super simpático, solícito. Ah, Maria, quando eu falei com você, você foi. E eu torço que eu encontre mais profissionais como você, que aceitem, que topem, porque eu acho que do mesmo jeito que você teve professores que te desanimavam, eu também tive.
E o mercado de trabalho ainda, infelizmente, é cheio de profissionais que inflamam muito a coisa negativa. Então, que a gente consiga levar um pouquinho do lado positivo, da coisa boa, da coisa positiva da nossa profissão, porque eu amo muito ser fisioterapeuta. Acredito que você também, mesmo com todos os altos e baixos, é o que nos preenche, é o que nos faz feliz. Então, eu só tenho que agradecer e fazer esse tipo de quadro aqui é só um pouquinho do que eu posso retribuir dentro de tudo que eu estou recebendo e ganhando com a fisioterapia, tá? Então, gratidão de verdade por você ter topado. Que seu caminho seja de muito mais luz ainda, tá? E o que precisar, eu estou super à Será? disposição. Será? Eu vou Será? eu vou desativar os comentários para vocês tirarem uma foto, porque eu também quero tirar uma foto com você. Fica bonitão aí. A gente tirar uma selfie. Tirem uma selfie, compartilhem. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas aqui no meu perfil. Depois ela vai lá pro meu canal do YouTube, tá? Todas as entrevistas que eu tô fazendo, bate-papo, live inspira, todos estão indo lá pro meu canal do YouTube, tá no link da minha bio para vocês, tá? Marcelo, obrigada, de verdade. A gente com certeza vai se cruzar mais vezes aí, tá? Esse tema foi realmente um tema maravilhoso. Poder mostrar um pouco do caminho e da verdade desse caminho é algo transformador. Se tivesse uma pessoa como eu falando para mim mesmo, eu teria feito muita coisa diferente na minha vida. Né? Eu acho que é isso. É exatamente isso. Eu acho que dá esperança para as pessoas fazerem algo diferente na vida delas, entendeu? Porque dá tempo, é possível. É possível, galera. É possível. Então, muitíssimo obrigada, Marcelo, de verdade, tá? Ótimo. Obrigado pelo convite. Nada. Até a próxima. Até a próxima. Galera, eu vou continuar aqui falando com vocês o seguinte. Live Inspira. Valeu, Marcelo. Ai, eu sempre fico assim no final das lives. Gente, que massa a conversa com ele. Gente, presta atenção nessa aula que Marcelo deu aqui pra gente, de humildade, de determinação, de foco. Vocês entendem que é um passinho de cada vez? Que tudo que eu converso aqui com vocês diariamente é isso que faz com que as pessoas cheguem lá no sucesso, que alcancem os seus objetivos, que sejam as pessoas de referência para você. Entende? Então, se inspirem. Essa é a ideia do Live Inspira, né? Eu queria muito agradecer a todos vocês que estiveram aqui. A Live Inspira é um quadro que tem toda semana. Semana que vem não vai ser na quinta, vai ser na segunda e vem uma mulher. Eu estava doida para trazer uma mulher maravilhosa. Não vou dizer o nome dela, spoiler, não vou dar. Mas aguardem que segunda-feira é a próxima Live Inspira, às 18h30, no mesmo horário. E eu tô muito feliz, tá? Então, essa live vai ficar salva aqui por 24 horas. Mandem, compartilhem com todos os seus amigos fisioterapeutas, gente. Esse tipo de conteúdo tem que ser levado para todo mundo, gente. Vocês não compartilham de coisa ruim? Compartilha coisa boa também. Vamos crescer juntos, tá certo? Compartilha, manda para todo mundo, comenta, vai ficar aqui salvo 24 horas. Depois vai lá pro meu canal do YouTube, tá? Um beijo grande e vamos com tudo!